Obrigado, pessoal da Megafauna, Companhia das Letras, pelo convite tão legal para estar aqui hoje com uma pessoa que eu não vou revelar o nome, falou que é um encontro de alcoólicos anônimos em torno de Raduan Nassar. Porque ele não está aqui com a gente, mas a gente vai falar obsessivamente dele como grandes admiradores que somos. A gente está aqui hoje para celebrar a vida e a obra do Raduan, que é um escritor nascido em Pindorama, aqui no interior de São Paulo. Quase 90 anos, como bem disse a Sheila. Para ser preciso, ele completa 90 anos no dia 27 agora, de novembro. E como o Raduan sempre foi uma pessoa reclusa e a situação dele está, enfim, um pouco agravada por complicações de saúde, ele não vai estar aqui com a gente hoje, mas a gente reuniu duas das melhores pessoas possíveis para discutir de forma aprofundada a obra desse homem. Primeiro, Andrea Del Fuego, escritora que ganhou o prêmio José Saramago por Os Malaquias e escreveu também livros como A Pediatra, As Miniaturas e Nego Tudo, coletânea que está sendo relançada agora pela Companhia das Letras. A Andrea também fez um mestrado em Filosofia na USP, muito mobilizada pela obra do Raduan, em diálogo com o Merleau-Ponty, que é uma coisa que ela vai também discutir um pouquinho na conversa de hoje. E do lado a gente tem o Milton Atum, escritor que está há alguns meses de tomar posse como o imortal da Academia Brasileira de Letras. Quantos meses? Uns 4 meses? Dá tempo de fazer um discurso ainda. O Milton acabou de encerrar a trilogia O Lugar Mais Sombrio dele com o romance Dança de Enganos, publicado no mês passado pela Companhia também. A Companhia publica a obra do Milton desde o romance de estreia, O Relato de um Certo Oriente. O Milton ganhou 3 jabutis de melhor romance e também é autor de livros como Cinzas do Norte, Órfãos do Eldorado, Dois Irmãos. Muitos desses livros conversam diretamente com o Raduan, como a gente também vai discutir hoje. E, enfim, não sei quanto... Para deixar todo mundo na mesma página, mais ou menos, na obra do Raduan, vou fazer um breve panorama sobre a breve, mas muito profunda obra literária desse autor. Ele meteu o pé na porta da literatura brasileira com Lavoura Arcaica, esse livro que está na mão da Andrea, que eu tenho aqui um monte de livros, mas esse só está na mão da Andrea. É exato 50 anos, foi publicado em 75, um livro que causou impacto gigantesco entre quem leu, influenciou muitos escritores e deixou os estudiosos da literatura brasileira completamente perdidos. 3 anos depois, em 78, apareceu nas livrarias um pequeno livrinho, e eu adoro que na descrição da Companhia ela fala assim, esse livro apareceu em 1978 porque ele havia sido escrito em 70, 5 anos antes do Lavoura Arcaica. É uma novela curta que chama Um Copo de Cólera, que está aqui. Esses dois livros, né, o Lavoura e o Copo de Cólera, causaram também alvoroço com as adaptações cinematográficas que eles tiveram um pouquinho depois. O Copo de Cólera foi adaptado em 99, com direção do Aloysio Abranches e roteiro do Flávio Tambellini. E o Lavoura Arcaica, 2 anos depois, em 2001, com direção do Luiz Fernando Carvalho e roteiro do Luiz com o próprio Raduan, num dos melhores e mais premiados filmes brasileiros desde a retomada. Aí, um pouco antes, em 1997, a Companhia reuniu alguns textos que o Raduan havia publicado em revistas e jornais durante os anos 60, 70, nesse voluminho que chama Menina a Caminho, que foi publicado em 97. Dá para chamar esse volume, grosso modo, de uma coletânea de 5 contos, mas é muito insuficiente para dizer o que são esses textos. A obra completa do Raduan foi reunida recentemente nesse volume da Companhia também, depois da vitória dele no prêmio mais importante que se pode ganhar um autor de língua portuguesa, o Prêmio Camões, há 9 anos. Esse volume novo aproveitou para incluir outros textos inéditos do Raduan em livro, entre ensaios e pequenas narrativas que foram publicadas no exterior. E é essa aqui a obra completa. Cabe numa mão e mal dá para, enfim, dar a dimensão do tamanho do escritor que ela contém. O Raduan sempre foi um homem muito conciso, recluso, avesso a entrevistas e aparições públicas. É uma raridade na cena literária brasileira. Não que ele não tivesse ideias com que contribuir, ele sempre fez isso quando avaliou que a intervenção dele era necessária no debate público, por motivos sociais, políticos, principalmente.
Mas ele preferiu sempre deixar a força da obra dele falar por ele. Ou como diz o título do evento de hoje, ele sempre preferiu o silêncio. Então eu vou começar com uma história que eu sempre lembro quando eu penso no Raduan, porque eu acho que é muito simbólico de, enfim, quem ele é e como ele age, né? Quando ele ganhou o Prêmio Camões em 2016, era maio de 2016, aí o meu colega na Folha, o Maurício Meirelles, pegou o telefone e ligou para ele para comentar o prêmio, e aí ele ouviu que o Raduan não ia querer dar entrevista não, para variar. Mas ele disse uma coisa só, de bate-pronto. Ele disse: eu não entendi esse prêmio. A minha obra é um livro e meio. Aí eu queria jogar essa declaração para abrir a conversa aqui entre vocês, gente. Como é que esse homem conseguiu virar um dos maiores nomes da literatura brasileira, tendo escrito um livro e meio? Boa noite a todos aqui. É um prazer estar aqui nesse momento de comemoração dos 90 anos de Raduan Assad, 50 anos dessa obra Lavoura Arcaica, que foi publicada no ano em que nasci. Também fiz 50 anos este ano. Obrigada pela confiança da Companhia das Letras de me colocar aqui com o Milton Ratum, com o Walter Porto, para essa celebração. Se você me permite, eu queria começar a falar de como eu entrei em contato. Foi o meu espanto com ele, porque ele se transformou num guardião da língua, pensando não só no Prêmio Camões, que significa isso também, mas pelo alcance, por ele estar até aqui com uma literatura muito viva e muito retomada, né? Uma literatura calcada numa tradição, mas que também é aberta, como diz o Merleau-Ponty, que é esse filósofo que estudei para falar sobre o Raduan Assad na filosofia. Ele diz que algumas obras de tão aberta para os sentidos, ela é um advento produz acontecimentos, então não é um acontecimento, é um advento. As milhares de interpretações, e eu não sei, eu não consigo ter uma resposta de porquê, os caminhos que faz com que um livro, um autor e uma obra, às vezes um autor de tantas obras é um livro, naquele conjunto de 30, 40 obras, é que leva e que é a obra pela qual ele é lembrado. Mas o meu contato com o Raduan Assad foi com este livro, quando ganhei. Eu li aos 30 anos, eu tive uma leitura tardia do Lavoura Arcaica, Marcelino Freire, um amigo que me deu de presente. E desde então fiquei muito fascinada, eu li o livro várias vezes, e um dia, num festival literário em Portugal, chamado Correntes de Escritas, é um festival em que todos os autores ficam convivendo muito um com o outro. O café da manhã com o escritor, jantar com o escritor, a mesa com o escritor, é tudo com escritores. E eu estava amamentando meu filho, ele estava no quarto, eu desci correndo para tomar um café da manhã e sentou um senhor muito distinto na minha mesa. Disse assim: eu sou um escritor português, muito prazer e tal, você é uma escritora brasileira, se você conseguiria me dizer qual é o teu autor principal da tua biblioteca brasileiro, quem seria? Eu falei: Raduan Assad. Você pode me dar um minuto? E aí ele foi até o quarto, voltou com um livro chamado A Paixão. Era o Almeida Faria, que é um professor de estética, de literatura, e um grande escritor português. Ele disse: olha, um dia eu estava em casa, bate a porta, eu abro, tem o jovem Raduan acompanhado e diz: eu sou Raduan Assad, brasileiro, e escrevi Lavoura Arcaica porque li A Paixão. E aí o autógrafo do Almeida Faria nesse livro A Paixão, ele disse assim: aqui está o pré-André. A Paixão vou entender por que tem uma semelhança de alguma maneira, além do lirismo. Acontece num dia de sexta-feira da Paixão, e é manhã, tarde, noite, e tem um André, e tem uma ideia lírica e arcaica por ali também, né? E a partir disso, eu achei esse encontro que dinamizou mais ainda a minha paixão pelo Raduan, por esse encontro. Li A Paixão e vi essa ressonância. E tantos anos depois, eu resolvi fazer um mestrado na filosofia com Merleau-Ponty, a princípio, em cima da fenomenologia da percepção e também com a estrutura do corpo humano. Porque, eu não vou entrar nisso, mas depois a gente pode conversar. Não, corpo a gente entra, Walter. Corpo, linguagem, tempo, que é meio que disso que se trata, né? Mas porque o livro
do Raduan Nassar é um livro, eu pensei, que livro da literatura eu poderia ler 20, se eu estiver presa e nunca mais puder sair, que livro eu repetiria lendo ele milhares de vezes. Já brinquei com amigos, assim, na extrema unção, abre o Lavoura Arcaica e lê que eu vou com Deus, eu vou bem, eu vou para o melhor inferno possível, assim, belíssimo. E na filosofia, então, foi que eu li ainda escavando o livro, né? Então, minha relação com o autor é essa também, de um espanto de leitora. Não, e ter estudado o Raduan na filosofia, no mestrado, foi um jeito de me tornar uma leitora mais apaixonada ainda, uma coisa sem cura, enfermiça, como é o André, como ele se descreve desde o início no romance. Bom, boa noite, muito obrigado. Prazer conversar com vocês, amigos, e obrigado pela presença de todos. Eu conheci o Raduan em 88, quando eu vim a São Paulo para receber o prêmio da Fundação Vita e entregar o manuscrito para a Companhia das Letras. Minha ex-editora está aqui, a Maria Emília, que fez o parecer, aliás, não falou nada, só depois que eu soube que ela aprovou. Mas eu levei, na maior cara de pau, o manuscrito do Relato de Certo Oriente para o Raduan. Eu não o conhecia. Ele morava na rua Santarém. E ele me recebeu bem. E me perguntou, quando eu entreguei o manuscrito, ele disse, você vai se meter nisso, é? Aquele jeito dele. Eu disse, agora é tarde demais, né? Isso era literatura, ficção. Aí ele disse, então eu vou te mostrar uma coisa. Aí ele desceu até a garagem e as paredes estavam cheias de livros do Lavoura, exemplares do Lavoura encalhados. Disse, olha aí onde você vai se meter. Aí ele falou, é o maior encalhe da paróquia. Com aquele jeito dele. E deu uma gargalhada. Eu disse, bom, então seremos dois encalhados, irmanados no encalhe. Bom, ele leu o relato. E depois, 10 anos depois, ele leu o manuscrito Dois Irmãos e me deu uma ótima sugestão. Foi um livro muito elogiado pela crítica, mas às vezes muitos leitores não abrem os olhos para um grande livro, não é? Ele passa assim com uma certa indiferença então foram necessárias várias coisas. Primeiro, essa edição da Companhia das Letras em 89 ajudou muito o Raduan. Ele sabe disso, ele também falou várias vezes sobre a edição da Companhia das Letras. O filme que saiu em 2001, salvo engano, que também foi importantíssimo. É um belo filme, longo, né? Quase, acho que 3 horas, mas também, enfim, foi um grande sucesso. E, aos poucos, o Lavoura começou a ser estudado e lido nas universidades e nas escolas. Então, se ele teve no começo, lá atrás, o que os franceses chamam de succès d'estime, né? Quer dizer, um sucesso de crítica, que é de poucos, tal. Depois, esse livro aos poucos, foi conquistando leitores, e bons leitores. E hoje há dezenas de dissertações e teses sobre toda a obra do Raduan. Então, bom, também os grandes críticos escreveram sobre o Raduan, né? A Leila Peone Moisés escreveu um ensaio muito bonito no Caderno de Literatura Brasileira do Instituto Moreira Salles, né, que ali tem depoimentos também do Modesto Carone, do Abate, de várias pessoas. Eu
mesmo escrevi alguma coisa ali. E o Alfredo Bozzi falou sobre o livro, vários críticos, recentemente, no podcast da Companhia das Letras, o Davi Arrigucci deu um depoimento lindíssimo também sobre o Lavoura. Então, como que esse livro, um livro e meio, ganhou o Camões? Olha, eu me lembro, todos se lembram, sabem que um dos maiores escritores da América Hispânica, o mexicano Juan Rulfo, escreveu também um livro e meio. Pedro Páramo, que é um romance breve de 100 páginas, e O Planalto em Chamas, que é um livrinho de contos. É um clássico, né? E é um livro que... Aí eu pensava nos últimos anos, né, nos últimos 20 anos, pensava, bom, cada novo romance do Vargas Llosa, o Pedro Páramo cresce. Porque é um momento em que os escritores deviam parar de escrever. Quando já não há mais, sabe, quando... Eu perguntei várias vezes para o Radon, por que você parou? Ele disse, olha, a fonte secou. Então, o Lavoura ele tem uma força poética impressionante. Quer dizer, ele vai fundo nas relações familiares dessa família mediterrânea, libanesa. Quer dizer, fala de uma questão, de um tabu. Ele é um livro transgressor porque fala do incesto, essa paixão dilacerante, né, pela irmã, a Ana, que em árabe é o pronome pessoal, é eu. Isso diz alguma coisa, né? E tem essa, vamos dizer, essa oposição forte com o pai. Quer dizer, esse pai, o sermão do pai é belíssimo, né? Quer dizer, o pai que simboliza a fala do pai nesse sermão é o equilíbrio, a generosidade, né? Os bons modos, essa natureza calma, né? A concórdia, né? A generosidade. E, no entanto, a palavra do filho, vamos dizer, contraria totalmente a palavra do pai. Quer dizer, o filho é uma espécie de, como ele diz, ele e a irmã trazem a peste no corpo. Né? Quer dizer, o André é o tresmalhado, o desgarrado, é o filho arredio sobre o qual pesa na família ser um fruto diferente. Agora, a meu ver, quer dizer, esse é um grande tema, quer dizer, que é o tabu, que é o incesto, né? Que é uma transgressão. Agora, eu acho que a força maior do Lavoura é a linguagem. Eu acho que a construção do estilo é tão refinado, é tão sofisticado, que seria difícil ir além disso. Eu lembro o que Guimarães Rosa escreveria depois do Grande Sertão. Porque é difícil, quando você vai ao limite da linguagem, é difícil você superar a si próprio. Não é mesmo? Quer dizer, o Joyce fez isso com Finnegan's Wake, mas ninguém leu, só os tradutores. Não, é verdade. Vamos falar sério. Quem leu Finnegan's Wake? Ninguém. Os tradutores, também loucos, leram e traduziram. Né? Mas aquilo já não é mais... Não faz muito sentido, né? Quer dizer, é um pesadelo da linguagem. Né? Mas no caso do Radouan, eu acho que essa, vamos dizer, a força lírica, a alternância muito, vamos dizer assim, muito hábil
de um tom elevado do sermão, da eloquência, um tom solene, alternado com um prosaico, com mais terreno, é muito bem combinado, né? E esse para mim é um dos maiores feitos do romance, né? Quer dizer, através da fala, porque a oralidade está no centro da linguagem do Raduan, né? Ele trabalha esses dois tons, né? Um muito elevado e solene, o outro mais prosaico e também transgressor, né? Basta lembrar quando ele rompe na capela em que a irmã está rezando, aquele momento é o diabo que está chegando, em que ele se declara a irmã e que ele começa e ele diz horrores sobre tudo, né? Sobre a religião, sobre os dogmas, sobre tudo. Quer dizer, é um verdadeiro esporro que ele dá, né? Como se fosse o tresmalhado mesmo, enlouquecido, né? Então, vamos dizer, essa combinação de tons, de dicções muito diferentes também surpreende muito. Bom, teria tanta coisa para falar sobre o Raduan, sobre Lavoura, mas por aí. E depois sobre Menina Caminham, que é um livro que eu adoro. É um dos textos que eu mais gosto do Raduan. Antes de passar a palavra para a Andréa, Milton, você falou que o Raduan leu o manuscrito do Dois Irmãos e deu uma sugestão muito boa. Que sugestão foi essa? É o seguinte, primeiro ele leu e perguntou, mas de onde você tirou tudo isso? Que loucura é essa? Eu digo, pô, você está perguntando isso? Como é que você está perguntando isso? Eu tirei um pouco do que você fez, eu falei para ele. Ele disse, é? Eu disse, é. Aí ele me disse, mas se eu fosse você... Porque quando eu planejei o Dois Irmãos, eu não queria que o narrador se aproximasse de nenhum deles. E tinha uma cena final em que ele se aproximava mais de um, ou o leitor podia perceber isso. Ele me disse, olha, eu tiraria tudo isso e deixaria esse narrador sozinho mesmo, sem nenhuma adesão sentimental a esses dois pulhas, como ele falou. E ele estava certo. André, esse livro, o Lavoura Arcaica, principalmente mobilizou você a ponto de você dedicar anos da sua vida a estudá-lo, né? Quando um livro bate assim na gente, é por alguma questão também emocional, ele toca em alguma corda emocional ali, que esse livro que mobiliza tantos temas diferentes, né? Tanta sensibilidade intensa, pode vir dos mais diversos lugares. Onde que tocou em você? Escavar um pouco mais o livro foi um jeito de tentar descobrir, e eu até hoje não descobri. Ele vibra as minhas cordas. É uma partitura, e que partitura! Para tocar dentro do palácio do meu cérebro, do quartinho do meu cérebro, sabe? Quando comecei a ler e pensar, bom, deixa eu destrinchar aqui um pouquinho, né? Porque eu seria obrigada, né? Agora eu inventei uma coisa aqui na universidade, você é obrigada a ser objetiva. A primeira coisa que me impressionou, que me deu vontade, bom, a primeira coisa que me impressionou foi exatamente essa esgrima de sermões, que é uma esgrima, porque o André, ele tem essa palavra enfermiça e é como se ele tivesse uma incontinência sem fundo, um pré-sal sem fundo, que vai à superfície incontinente. Mas ali existe uma retórica, ele tenta convencer, principalmente quando ele conversa com o pai, ou quando ele conversa com Deus, quando ele entra na capela, depois que Ana vai embora, e ele precisa dizer para Deus que, afinal de contas, que pecado pode ter amar um galho da mesma árvore? Você fala, claro que não, claro que sim, tem toda a razão.
Qual é o pecado de amar? Enfim, essa eloquência para ele mesmo, para Deus, para Ana, ele, esse embate consigo mesmo, né, no fim das contas. E depois o pai, e aí ele faz uma coisa sensacional, os capítulos são curtos na fala do André, muitas vezes o ponto final está no final só do capítulo, e quando entra o pai entra em cena, parágrafo, travessão. Ou quando ele se remete ao avô, como diz ele, com a sua carga mineral, e aí ele também é de um outro lugar, né, é de uma outra fala, uma outra linguagem. E o pai, ele entra com parágrafo travessão, e aí existe uma solenidade, né? E é um sermão, a gente consegue reconhecer ele de cara e tal, e esse pai defende a paciência, e André defende a paixão. E essa relação mesmo com a lavoura entra em cena, a palavra lavoura, que aparece 5 vezes no romance A Lavoura, como diz uma tradutora que cotejou uma tradução do Raduan de Lavoura Arcaica para a edição inglesa, ela foi só tradutor, repara nisso, né? 5 vezes aparece a palavra lavoura, como se ele semeasse a lavoura pelo livro. E arcaico aparece uma vez, justo nesse capítulo 20, que é o maior capítulo, que é quando acontece o incesto. Mas eu dei essa volta toda, peraí, tanto faz, eu posso ir para qualquer lado do cubo, que o cubo está inteiro. A defesa da paixão e a defesa da paciência também é uma luta pelo tempo. É assim, que tipo de tempo se escolhe aqui? Qual é e como ele fere ou protege? Falsamente fere ou protege, né? Porque a paixão, no caso do André, a paixão é tal que a revolução da paixão é, na verdade, pegar o futuro e trazer ele arranhando tudo para o presente. Você rasga ele para o presente. E o pai defende que não haja essa rasgadura e que é preciso plantar, mesmo saber que você não vai colher. E para ele, André, isso é impensável, vivendo naquele tempo outro, segundo ele, desde o começo, dizendo que tem uma epilepsia e que tem uma linguagem enfermiça e que tem uma palavra enfermiça, mas é um sermão. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção era isso, essa esgrima de sermões, assim, sobre o tempo. Esse pai que defende, então, essas leis, essa lei do patriarcado, essa lei de Abraão, essa lei do tempo do passado, esses lugares à mesa, esse lugar à cabeceira, ele mesmo fere as próprias leis que ele defende nessa cabeceira quando ele ceifa a própria vida da filha, né? E a outra coisa que me chamou a atenção foi as epígrafes. Eu estava muito encantada com o ensaio do Jorge Schwartz, chamado A Poética do Uroboro. Ele analisou os contos do Murilo Rubião, pegando só as epígrafes, que ele chamou de corpus epigráfico, como se pudesse entender o texto na sua estrutura pela epígrafe. Faz uns gráficos sensacionais e, de repente, para quem já leu Murilo Rubião e lê esse trabalho, entende que as epígrafes, sempre bíblicas do Murilo Rubião, tinham uma conexão, imantava o texto. Uma ideia da epígrafe que é parte daquele próprio texto e se atualiza naquele que vem do escritor que cria. Uma coisa muito simbiótica que o Raduan Assar leva às raias do limite, porque ele usa, para começar a primeira parte, que é a partida, um trecho de Jorge de Lima, Invenção de Orfeu, que é um trabalho de uma ambição extraordinária. Ele tenta fazer uma espécie de Lusíadas junto com o mito de Orfeu, de um lirismo transbordante, uma coisa ligada também à tragédia grega. Murilo Mendes, que faz o pós-fácil de Invenção de Orfeu, que também é católico, e estamos falando aqui já de religião, né? Murilo Mendes, que é assumidamente cristão, e o Jorge de Lima também, ele diz assim, o Jorge de Lima ele consegue ser transcendente sem largar o corpo. No caso, era uma espécie das naus, uma luta das naus no teatro do mar. E Raduan Assar, eu entendo que ele faz isso, assim, isso tem a ver com um pedaço daquela leitura que ele deve ter feito também de uma forma, eu imagino que o Raduan tenha sido também um leitor enfermiço, meio como eu sou.
enfim, gente, não estou comparando nada com isso, mas eu digo assim, sabe essa leitura que você nunca fez antes, ela não se repetiu depois? Eu digo essa, assim, mas enfim, para encurtar, porque eu só estou lembrando desses pedaços de Jorge de Lima, que tem tudo a ver com a forma como Raduan pega essa epígrafe. O próprio André usa, no momento de defesa diante de Deus, sobre a possibilidade dele poder sim amar um galho da própria árvore, ele fala a própria epígrafe. Não notei isso em outra obra, alguém que usasse uma epígrafe e que essa epígrafe fosse a fala do seu protagonista, sem tirar e nem pôr. Eu separei aqui, depois desse trecho, se posso ler? Então, um minutinho para os comerciais, enquanto eu acho o trecho. Peraí, já está aqui. Olha, é um trechinho que pega, inclusive, exatamente a única incidência da palavra arcaico do texto. Eu vou pegar de qualquer lugar, não do começo, porque esse é um livro sem começo mesmo e sem final. E quando já tivermos, debaixo de um céu arcaico, tingido nossos dentes com o sangue das amoras colhidas no caminho, só então nos entregaremos ao silêncio vasto e circunspecto, habitado nessa hora por insetos misteriosos, pássaros de voo alto e os sinos distantes dos cicerros. Me dê a tua mão, querida irmã. Tantas coisas nos esperam, me estenda a tua mão, é tudo que te peço. Deste teu gesto dependem minhas atitudes, minha conduta, minhas virtudes. Bondade e generosidade serão as primeiras e sempre me acompanharão. Eu te prometo, de coração sincero, e nem será preciso qualquer esforço, mas tudo, Ana, tudo começa no teu amor. Ele é o núcleo, ele é a semente. O teu amor para mim é o princípio do mundo. Eu fui dizendo numa insistência obsessiva, me fazendo crédulo. Embora cansado dos meus gemidos, eu tinha os ossos perturbados. Entenda, Ana, que a mãe não gerou só os filhos quando povoou a casa. Fomos embebidos no mais fino caldo dos nossos pomares, enrolados em mel transparente de abelhas verdadeiras. E entre tantos aromas esfregados em nossas peles, fomos entorpecidos pelo mazá suave das laranjeiras. Que culpa temos nós dessa planta da infância, de sua sedução, de seu vício e constância? Que culpa temos nós se fomos duramente atingidos pelo vírus fatal dos afagos desmedidos? Que culpa temos nós se tantas folhas tenras escondiam a haste mórbida desta rama? A epígrafe é exatamente este pedaço. Que culpa temos nós dessa planta da infância, de sua sedução, de seu vício e constância? E quando você pega o poema, exatamente desse estrofe, desse poema também do Jorge de Lima, quem gosta, eu recomendo demais Invenção de Orfeu, entende também que água ele bebeu aqui, sabe? Eu queria levar para você de volta, na verdade, um ponto que você já tocou, que é o do tabu, né? O livro, o Labor Arcaico, ele toca diretamente num dos maiores tabus, não só da arte, como da humanidade, que é o incesto. E isso me parece provocar o ponto de tensão crucial da obra, né? A narrativa, ela nasce dessa tensão do personagem com seus sentimentos e com o que ele entendeu que ele deveria fazer, como ele entende que o mundo funciona, como ele foi ensinado que o mundo funciona. E a partir daí nascem todas as suas reflexões. E na última conversa que a gente teve, eu já comentei que isso aparece um pouco na sua obra também, né? Que o Dança de Engano, sem estragar muito a leitura de quem ainda não fez, toca nesse ponto do incesto também, nesse amor interdito, de alguma forma. E o Dois Irmãos também está mexido nesse caldo do proibido dentro de uma mesma família. Você pode discutir um pouquinho como que o tabu pode ser impulsionador da literatura? Ele é, vamos dizer, um tema literário antigo, né? Vem do teatro grego, está em Shakespeare, está na literatura do Oriente também, está enfim, em todas as literaturas e de fato é um interdito em todas as culturas, né? Quer dizer, é de fato um tabu em todas as culturas
mesmo dos povos originários, enfim. Mas eu acho que depende muito da maneira como você trabalha isso, né? Quer dizer, com todos os temas da literatura. Depende muito da forma, né? E aqui, no caso do Raduan, para mim a forma é decisiva, né? Quer dizer, é o estilo do Raduan que é determinante, que é decisivo, vamos dizer, na riqueza narrativa, né? Quer dizer, o tabu é um tema importante aqui, é fundamental, vamos dizer assim, mas há outros temas e subtemas também, né? E mesmo se, vamos dizer, se não fosse pelo lado, vamos dizer, da interdição, com essa linguagem, o romance teria muita força, como tem força os contos e Um Copo de Cólera, né, em que a situação é outra, os temas são outros, né? Embora eu veja em toda a obra do Raduan, que é pequena, mas eu vejo, vamos dizer, temas comuns e recorrentes, como a solidão, por exemplo, como o corpo, a questão do corpo ligado à terra e à natureza é fundamental. No Lavoura, no Copo de Cólera e em alguns contos. E em Menina a Caminho também, né, em que o corpo da criança também importantíssimo, né? E nesse caso do Lavoura, a relação entre os ciclos da natureza e o corpo, e a fazenda e a terra, essas relações são importantíssimas, né? São importantíssimas. Quer dizer, o que dá, vamos dizer, o que é chocante mesmo nos dias de hoje, em qualquer época, é essa paixão dilacerante pelo mesmo sangue. É isso que é chocante, né? Quer dizer, isso, mas como dizer isso é que ele acerta, é que ele é genial, a meu ver. E levando para a discussão da linguagem também, né, Milton? Eu vou pegar um trechinho do Copo de Cólera para fazer uma comparação que eu acho que muito devida com o personagem, com o protagonista do Lavoura Arcaica, que em determinado momento o Copo de Cólera é basicamente uma discussão entre um casal que se passa do pôr do sol de um dia até amanhã do dia seguinte. O casal, enfim, tudo no ponto de vista só do homem, né? O homem tendo uma discussão virulenta, unilateral com a mulher que nunca se manifesta, a não ser quando ele reage a ela. E aí, em determinado momento, ele diz que o personagem pede para a mulher não interromper o discurso hemorrágico do meu derrame cerebral, que é basicamente, eu acho que dá para dizer que encapsula toda a proposta do livro. E esse derrame hemorrágico, esse discurso hemorrágico, também de alguma forma define o discurso do André, que se contrapõe ao discurso do pai, que é um discurso muito mais ordenado, um discurso muito mais rigoroso, né, do que o caos que mobiliza o André. Então, esses temas de linguagem, como é que eles funcionam, como eles operam para elevar a obra do Raduan a uma coisa singular? Pela construção da frase, né? Que é árdua, que é difícil. Quem foi editor, quem trabalhou na companhia naquela época, sabe como Raduan era exigente com as vírgulas, com cada palavra. Às vezes ele publicava, tinha um conto que ele mudava uma coisa. Ele era totalmente obsessivo com isso, né? Quer dizer, ele tinha um apego enorme pelo... Um cara desse não pode publicar 20 livros. Não pode, gente, nem 10, nem 8, nem 5. Ele ficou no livro e meio, porque cada palavra, às vezes ele mudava uma coisa, mandava fax, era a época do fax, mandava fax para a editora. Eu sei que a Ruth também trabalhava lá, ela dizia, o Raduan é incrível como ele muda. Esse trabalho flaubertiano com a linguagem era muito... Foi muito... Eu acho que ele vivia para isso.
ele ficou nesses livros, nesse livro e meio, como ele dizia, ficou e ia mudando cada vez. Agora, tem uma coisa que eu acho que o dilaceramento do corpo, essa frase que você citou, também traduz um certo dilaceramento do corpo e da mente, e isso é muito recorrente, né? E isso está muito ligado aos ciclos da natureza, né? Quer dizer, tem um trechinho aqui, e tudo isso numa relação muito erótica do corpo com a terra, do corpo com a natureza, do corpo com as folhas, com os animais. Isso já está no Menino a Caminho, já está nos contos, quer dizer, que são muito concisos também. E a coisa da experiência, a experiência do Raduan, a experiência familiar. Eu posso imaginar, porque eu venho de uma família também libanesa, do clã, da ideia desse mundo, às vezes, muito fechado, e no caso dele, com muitos irmãos, né, e irmãs, né, com um patriarca, às vezes é muito sufocante também, né? Então, vamos dizer, essa experiência familiar é uma experiência histórica. Não deixa de ser uma experiência histórica. A experiência de cada um na sua família é uma experiência histórica. E ele viveu profundamente isso. Esse livro não poderia ter sido escrito de fora. Ele viveu por dentro essas coisas. Não como está narrado. É claro que aí há toda a invenção, a imaginação, isso é fundamental na ficção. Mas a experiência funda da familiar ele teve. Senão ele não teria escrito esse livro. Eu vou aproveitar isso que você falou. O Milton estava me apresentando uma tese de mestrado de uma autora que chama Francine Jagielski, que chama Tempo, Tragédia e Memória, que aproxima o Lavoura Arcaica do relato de um certo Oriente, muito por diversos lados, mas muito pelo da ancestralidade e que está ligada, né, à cultura árabe, à cultura libanesa, né, que fica muito evidente nas obras dos dois autores. Como é que você acha que isso aparece na obra do Raduan? Porque na sua, eu acho que qualquer pessoa que leu Dois Irmãos, por exemplo, tem isso com muita clareza. Pelos provérbios árabes citados, pelo Corão, vamos dizer, pela comida, pela culinária, pelos rituais. Você vê que tem duas danças, uma inicial e a dança da morte, no final, que leva ao trágico. Quer dizer, a volta para casa é a morte, né? Gera a morte, gera o trágico, né? E enfim, essa volta é a casa que se desfaz. No fundo, acaba tudo, né? Com a morte, com o assassinato, com o pai todo mundo enlouquecido ali, né? O filho, o caçula, que também quer ir embora, o irmão mais velho que conta tudo, o pai que enlouquece quando sabe, e mata, né? Quer dizer, e é um ritual, né? Então, eu acho que a cultura está aí também, né? Na música, na dança, na culinária, em certos valores, nessa rigidez também moral, patriarcal, que ele rompe, mas ele é aquele em que a sorte não pegou, né? Quer dizer, não teve essa... Quer dizer, é o desgarrado que não deu certo. André, eu queria trazer para você uma questão paralela do Lavoura Arcaica, que é muito da literatura do Raduan nasce de angústias de homens que têm relações amorosas, isso vale para o Copo de Cólera também, que tem relações sexuais, amorosas muito conturbadas com as mulheres, né? Isso descamba em preleções muito violentas contra elas no final do
Lavoura Arcaica é um feminicídio, né? Um antiparricídio, né? Parricídio seria se ela matasse o pai, mas o pai mata a filha, desculpa para quem não leu o livro. Então é um livro muito violento contra as mulheres, e a Ana, que é a personagem que mobiliza toda a trama, ela não fala, né? Ela é uma personagem quase objeto. Como é que você analisa o tratamento do feminino no Hador? Analiso como um retrato. Eu não julgo uma obra pela forma como se trata as mulheres ou uma coisa, jamais faria isso. É um retrato. É um retrato. E que tem um ângulo. O ângulo é do André, o ângulo do pai. Quando surge aquela mãe ao final com aquele canto da morte, que é quando é a primeira vez que se fala no nome de alguém, ela fala pelo nome do marido, né? Que é uma parte belíssima e tal. Acho que a relação, por exemplo, aí, mais do que coisa homem-mulher, que está lá também, dá para pensar camadas e camadas sobre esse feminicídio, sobre essa violência. Você pode ler também o incesto como estupro. Esse corpo é uma pomba branca gelada, a mão está gelada, a mão não circula sangue na mão da Ana. Tem essa relação com um desejo desenfreado, tem a ver com um território, com uma terra assearada, e esse corpo da mulher como uma terra, que também, ela condicionalmente, ela é para dar frutos, mas quando penso no tabu ali do incesto, e é uma coisa que eu me apeguei bastante quando fiquei lendo e tal para o trabalho do mestrado, pensei bastante, enfim, no que Freud coloca ali como tabu. Eu fiquei muito impressionada com o tratamento que ele deu para o tabu, essa coisa dos povos originários. Então, de pensar, ele pensa uma coisa, não sei se eu vou conseguir falar exatamente a frase, mas eu fiquei imantada por ela. Não é inato no homem o repúdio ao assassinato, não é inato. E esses povos antigos percebem isso, e praticamente aquele que mata o pai na sua comunidade, ele vira um tabu, ele é virado tabu. Porque ele precisa ficar isolado. E a razão para ele ficar isolado é justamente porque não é inata a rejeição a matar o pai. E por conta disso, ele pode transmitir isso para outros filhos que matarão outros pais, e seria o fim de uma comunidade. E ele não pode se aproximar de outro porque ele eletriza. Você pode ficar eletrizado ao chegar perto deste, que é o tabu, que mata o pai. E é interessante que no Lavoura Arcaica, no final, quando ele volta, Lula, que é o caçula, ele vai visitar no quarto Lula e percebe que ele já tem uma coisa ali, ele percebe aquela eletricidade já pegando esse caçula. Acho que as coisas, a questão dos desejos, por exemplo, a questão ainda da mulher, né? A segunda parte, que é o retorno, a epígrafe é uma sura, a sura da mulher, que é a maior parte do Alcorão, essa sura que a maior parte que se fala das mulheres, fala da interjeição, da interdição, né? O homem não pode chegar na mãe, na filha e na mulher, e fala também de divisão de heranças, fala de uma certa ética da guerra, uma divisão da herança entre as mulheres. E essa ideia de herança, essa epígrafe, só voltando para aquela história das epígrafes, poder dizer alguma coisa do livro, né? Essa herança, ela está ali também nessa segunda parte, como se o pai precisasse transmitir mesmo para ele aquilo que foi feito até aqui, de continuar aquilo que foi feito até aqui, o modo como se planta, o modo como se semeia, cultura, moral, terra mesmo, ele precisa levar isso adiante. Em Um Copo de Cólera, o que me chama bastante atenção, que você fala assim, que lugar que é o ponto irradiador dessa história? São as formigas comendo a cerca-viva. Porque aquele homem febril, enfermiço também, como o André, ele tem horror àquela organização quase racional das formigas, capaz de furar a cerca-viva, tirar a proteção do terreno, né? Isso tira a atenção dele, ele vai lá e enche de veneno nas bacias do formigueiro.
essa relação com a terra que o Milton estava lembrando aqui, né, naquela dança final, né, ela praticamente é ali a própria terra, né, esse corpo, né, até ficar inanimada, ali ceifada pelo pai. Entendo também que o texto ele tem alguma coisa litúrgica. Tudo isso Ana também é uma espécie de sacrifício grego dos povos antigos também, que o altar, inclusive, desse sacrifício grego nunca era dentro de um templo, era fora. Ana é morta fora do templo da casa. Então, eu acho que a Raduan conversa com esse feminino numa história como Lavoura Caica, como Menina Caminho, meu Deus, como Menina Caminho, e também com um copo de cólera, jogando luz a essa lavoura arcaica, que significa algo que se planta para um futuro, a lavoura é algo do presente, e arcaico, sempre se remetendo àquilo lá de trás. Maktub, como ele coloca lá num trecho, ele termina um dos capítulos, acho que falando do avô, né? Está escrito, e está escrito tem a ver com a implacabilidade do destino grego também, né? Então, eu acho que é essa história, essa lírica muito antiga que ele acessa, dizendo, bom, isso aqui acho que está no nosso lençol freático, acho que isso aqui também está à superfície. Milton, só para encerrar uma última fala, você comentou ali nos bastidores e agora um pouco que você também é muito admirador do Menina Caminho, que é um livro, um texto muito menos conhecido, né, do Raduan. Você pode falar um minutinho sobre por que te mobiliza, o que você admira nesse texto? Tudo. Bom, primeiro que, do ponto de vista do gênero literário, é difícil dizer o que é. Se é um conto ou se é uma novela, porque não tem, vamos dizer, a tensão, a intensidade, ele não é tensionado, nem tem a intensidade, nem a brevidade de um conto, a brevidade relativa. E também não é uma novela porque ela não é focada em vamos dizer, num drama ou numa tragédia com poucos personagens. Então, o que é isso, né? E depois o título, que é instigante também, essa menina a caminho. Para onde ela vai, né? A caminho de quê? Ou do quê? Né? Então, aí eu pensei, bom, a caminho de uma descoberta, que o conto vamos dizer, a descoberta de um mundo. É uma menina que sai, a mãe sai de casa para mandar um recado para um cara, um tal de Seu Américo, e até chegar ao armazém do Seu Américo, ela presencia um monte de coisas, tudo. O mundo do trabalho das crianças, inclusive, de jovens e de adultos. Passa pela escola, vê uma crueldade lá, um castigo terrível na escola, passa pela igreja, vê personagens, vê colonos, vê gente na rua, enfim, ela começa a vislumbrar coisas da vida, é a vida que ela tá vendo, e isso é tudo narrado, quer dizer, é percebido pelo leitor através do olhar dela, né? Desse olhar para as coisas, para os seres, para os personagens, para um imigrante, Mas tudo isso eu não vou contar porque eu acho que como é um texto menos lido, né, do Raduan, não vale a pena, enfim, contar o que é no fim. Mas o que acontece é que é uma descoberta também do corpo. O Raduan tem isso, né? A coisa do corporal, no copo de cólera, na lavoura, nos contos, é muito presente, né? Quer dizer, e é muito teatral também, tudo é muito teatral, né? E no caso dela, já da Menina a Caminho, já nas primeiras páginas, já ela ouve uma conversa de uns meninos, ou da idade dela, um pouco mais velho, sobre um cirquinho. Vai ter um cirquinho
hoje. E esse cirquinho é uma festinha, talvez. E ela já fica, né, oriçada, né, ela já fica antenada, né, ela, como diz, com os olhos de fantasias, como ele diz aqui. Né? Então, e essa relação erótica, quer dizer, essa erotização e a descoberta desse desejo também, dessa libido sexual, que no fundo é a matéria profunda do texto, ela vai ver também num ato transgressor, de novo, na imagem de um santo, de um menino, do São João Batista jovem, com cabelos encaracolados, e aí ela tem quase entra em êxtase, mais para o fim do texto. Né? Então, vamos dizer que é uma formação, né? É um texto de formação de uma passagem, de um rito, de uma menina a caminho da vida adulta. Bom, eu queria terminar o encontro de hoje nesse templo meio profano de Raduan Nassar com uma citação de outro conto do Menina Caminho, que é o conto O Ventre Seco, que escreve assim, o narrador do Raduan. Não tente mais me contaminar com a tua febre, me inserir no teu contexto, me pregar tuas certezas, tuas convicções e outros remoinhos virulentos que te agitam a cabeça. Pouco se me dá, Paula, se mudo a mão de trânsito, as pedras do calçamento ou o nome da minha rua. Afinal, já cheguei a um acordo perfeito com o mundo. Em troca do seu barulho, dou-lhe o meu silêncio. Viva Raduan Nassar. Isso aí.